Olá, caríssimos irmãos, bem-vindo para mais uma noite de bênçãos, prece e ensinamento da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhes velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que esta base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inemovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pelas vossas esperanças firmes, para que lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condição de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios com que trazemos para o atingirdes. Que assim seja. A fé, mãe da esperança e da caridade. Caros irmãos, evangelho maravilhoso que nos ensina a amar as verdades que Cristo veio nos ensinar. Que bom, que bom. Boa noite a todos e fiquem com a paz que vem de Jesus. Ana Luz, mais uma vez nos apresentamos aqui nessa oportunidade para trazer reflexões em torno da doutrina espírita e mais especificamente nessa proposta atual que estamos de desenvolver passo a passo meditações com base nesse livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Estamos no item 14, Em Ti Mesmo, se intitula esse título. Tens fé?
tem-na em ti mesmo diante de Deus. Isso está Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 22. Explica Emmanuel. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que manter na esfera das obrigações que tem a cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desatentos quanto às suas possibilidades, esperam em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém e de seu círculo mais próximo, mas a afeição de laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera da criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade, a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Porque te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este e aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Essa expressão, esse texto de Emmanuel é muito valoroso para entendermos a fé como uma percepção divina, para entendermos que Deus, uma expressão não persona, uma expressão do amor universal em nossas vidas, não se identifica com alguém que está esperando a oportunidade de nos prestar serviço. Mas vejam, Emmanuel nos colocando como uma inteligência individualizada, disposta a fazer desafios a si mesmo e a propor-se a cumprir a vontade de Deus sobre a terra, a convite de Jesus. Vejamos de forma mais esmiuçada o texto, nos seus elementos mais importantes. No mecanismo das realizações diárias, diz Emmanuel, nos evocando a porção de nossas decisões feitas no dia a dia, que nos colocam mais próximos ou mais distantes da realização do ser espiritual que somos. Não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma, ou seja, nós temos que ter sempre como perspectiva a nossa individualidade nas nossas tomadas de decisão. Isso é lícito, isso é válido, isso não é o egoísmo, isso é o amor próprio, e devemos aprender a distinguir. O que deve manter na esfera das obrigações que tem a cumprir à face de Deus. Mais uma vez, com palavras diferentes, Emmanuel está nos lembrando que é nosso papel fazer a vontade de Deus sobre a terra. E esse papel, esta vontade de Deus, se materializa para nós na forma da expressão do amor, da cordialidade, da benevolência, enfim, de tudo aquilo que expressa a verdadeira caridade entre nós. Portanto, é esse desígnio fundamental que deve nos movimentar na direção do progresso possível que podemos fazer. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Olha só, Emmanuel nos dizendo que viver na certeza de promessas divinas são aqueles que vivem nessa certeza
de que Deus tem um compromisso para conosco, isso são as promessas divinas, o compromisso de Deus para cada um dos seus filhos, nos dá um poder relativo àquele que lhe foi confiado, relativo à nossa individualidade, aos nossos dons, às nossas capacidades. Por isso a espiritualidade sempre diz, fazer todo o bem que nos seja possível fazer, né? Dentro dos nossos atributos, dentro das nossas potencialidades. E aumentando-o pelo próprio esforço. Então nós devemos estar atentos aos nossos pensamentos e sentimentos para alinharmos a nossa vontade a essa vontade benevolente de fazermos um mundo melhor através da fraternidade. Prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Ele não está falando de realizações materiais, portanto, não está falando de adquirir a casa própria, o carro do ano ou coisa do gênero, de vestir a melhor roupa ou de parecer ser algo. Ele está falando de edificações das coisas definitivas, as coisas que são do Espírito, que pertencem ao Espírito. Portanto, aquilo que nós acrescentamos de consciência, de lucidez, de menor vulnerabilidade ao ego que portamos, essas são verdades que nos transformam e que nos potencializam as realizações no plano espiritual. Os que, no entanto, permanecem desatentos quanto às suas possibilidades, aqueles que não têm a capacidade de olhar, de perceber a si próprios na ação cotidiana, eles estão limitados, né, dessas possibilidades, estão se tolhendo de suas potencialidades e muitas vezes não enxergam os próprios dons. Vejam, é fundamental que nós enxerguemos o nosso egoísmo. Apenas vendo o nosso ciúme nós conseguimos dominá-lo ou deixar de ser ciumentos. Se nós não nos enxergamos sendo invejosos, nós não conseguiremos combater a nossa inveja e verificar o momento em que ela está prejudicando as nossas atitudes. É disso que se trata. É a necessidade fundamental de permanecermos atentos às nossas potencialidades. Esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça. Aqui, mais uma vez, vem aquele adágio, né, que diz assim, barco que não tem destino não sabe se o vento está a favor ou contra. É por aí que segue, né? Mais importante de tudo, ele diz aqui num certo momento, na esfera de cada criatura, ou seja, no exercício da nossa individualidade, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação. Deus pode tudo desde que estejamos alinhados com a sua vontade, desde que estejamos dispostos a cumprir o nosso desígnio de fazer a vontade dele, abdicando do egóico e caminhando na direção do consciencial. Admitimos que somos bons e que podemos realizar pela bondade. Veja que ele diz assim, não dispensa a cooperação, a vontade e a confiança do Filho em realizar. Esse Pai amoroso e justo que nos ama a todos, dá a cada um a oportunidade de ver-se. E é nesse caminho que a espiritualidade sempre nos diz que nós somos como nos fazemos e que temos a cada dia, a cada agora, onde a nossa vontade e a vontade de Deus se tocam, nós podemos decidir pelo melhor, decidir fazer o melhor que está em nós, exercitando os nossos dons na direção de servir ao próximo. Meus irmãos, essa mensagem poderosa tem um duplo sentido. O sentido de, na confecção de melhores desígnios, nós construirmos em torno de nós um mundo melhor. Por outro lado, internamente, estando mais conscientes de nossas potencialidades, de nossas possibilidades, nós faremos um progresso intelectual e moral indizível na prática do bem. É isso que leva a espiritualidade e Kardec a afirmarem e selecionarem como bandeira da doutrina espírita o fora da caridade não há salvação. Entendemos aqui que salvação não é necessariamente o resgate diante de um perigo, mas o fato de estarmos desviando do caminho reto e justo da vontade de Deus e deixando de amar. Cegos pelo nosso próprio egoísmo, deixamos de praticar a bondade e a caridade. Nesse momento,
estamos nos sujeitando às consequências das nossas próprias imperfeições. É da nossa natureza, da nossa humanidade, né? Fazer com que a nossa fé, e a fé aqui entendida como a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Vejam, não uma crença em Deus, não uma crença escolhida nisso ou naquilo, mas a absoluta convicção da presença de Deus em nossas vidas. Isso nos torna seres diferentes. Meditemos sobre essa oportunidade dada a cada um de nós de sermos espíritos vivendo uma experiência material transitória e que nós, através dessa potencialidade, da nossa vontade, aderida à vontade de Deus, podemos transformar a nós mesmos e a sociedade em que vivemos com maior fraternidade. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade.